Olá amigos, sejam muito bem-vindos, meu nome é Gustavo Goldswig, aqui nós da equipe que nunca dorme estamos gravando vídeos para vocês sobre as questões da prova da segunda fase, desse último exame número 8, né, para auxiliá-los aí nos recursos que vocês eventualmente precisem fazer de todas as questões. Bom, vocês já devem ter visto o vídeo do professor Clint, se não viram, recomendo que o vejam, e das demais questões aí da questão 1 e 2. Eu vou falar sobre a questão número 3, é aquela da medida provisória, inclusive nós trabalhamos aí ela em aula, né? O professor Erival trabalhou em aula, comentamos também com vocês no último dia de aula, fizemos umas dicas aí gerais sobre medida provisória, então, surpreendentemente, ela caiu, alguma questão sobre medida provisória, caiu na sua prova, então é um tema extremamente importante que vocês viram que é cobrado em prova. Bom, quanto à questão, eu não vou ler o enunciado aqui, vocês deem uma lida, eu só vou comentar aqui mais o espelho, tá bom? Quanto à questão 1A, que fala se aquele artigo da Constituição do Estado que criou a medida provisória era constitucional, a OAB-FGV considerou aquele dispositivo constitucional, diferente até um pouquinho do que a gente colocou no gabarito, que nós colocamos no nosso gabarito, aquelas primeiras impressões, que era possível o Estado fazer a medida provisória, mas da forma como ele fez, ela era inconstitucional, em decorrência daqueles prazos que estão no exercício, o prazo para aprovar a emenda pela Assembleia, o prazo de urgência, que trancaria a pauta da Assembleia Legislativa. Então, a FGV considerou constitucional todo o dispositivo. Se você colocou que é constitucional, perfeito, legal, você não vai recorrer da questão, ganhou a atribuição de pontos, ótimo, tinha que falar da autonomia dos estados, né, a auto-organização, e daquele artigo 25, parágrafo 2º, que é o que foi utilizado para fundamentar a possibilidade de medida provisória no âmbito dos estados. Por outro lado, com relação àqueles que colocaram que era inconstitucional, é possível fundamentar, porque de fato aquele prazo diferenciado ele demonstra uma inconstitucionalidade, porque a Constituição Estadual deve respeitar, pelo princípio da simetria federativa, a Constituição Federal, inclusive quanto aos prazos da medida provisória. Então, se vocês olharem a de 2391 e 425 do STF, repito, a de 2391 e 425 do STF, vocês podem fundamentar o seu recurso, se você falou que era inconstitucional e não ganhou a pontuação, tá legal? Essa é a questão 1A. Como é que eu faço? Você explica para o examinador que há essa jurisprudência do STF, que o princípio da simetria deveria ser observado, e indica as linhas em que você colocou esse fundamento, tá legal? É assim que faz o recurso, sempre indicando as linhas da sua prova em que você respondeu a questão, tá bem? É isso aí. Na questão B, perguntava quanto às alíquotas, se as alíquotas mínimas e máximas poderiam ser modificadas pelo governador. Pois bem, como a gente falou até nas impressões gerais, as alíquotas mínimas sem problema, poderiam sim ser feitas. As máximas não, por conta daquela questão do Senado, o artigo 155 da Constituição atribui como competência do Senado. Ah, Gustavo, eu perdi ponto aqui, eu não coloquei o artigo 155, mas falei que o governador não podia. Recorra, demonstre ao examinador que você colocou, atendeu o gabarito, independente de ter colocado o dispositivo legal, constitucional ou não, tá bem? Não deixe de recorrer, tente buscar os argumentos na sua prova, se você colocou. Ah, o examinador tirou 0,10 meu, 0,20 que eu não coloquei sobre as alíquotas mínimas. Mas, poxa, se deduzir da sua resposta que, obviamente, pelo fato de ele não poder as alíquotas máximas, as mínimas ele poderia. Então você pode fundamentar nesse sentido, demonstrando que as mínimas eram constitucional justamente por não haver vedação. Você pode fundamentar sim, tá bem? E para terminar, falava sobre a possibilidade de cobrar as alíquotas no ano de 2012. Como dissemos no nosso gabarito preliminar, não poderia. Em virtude até o gabarito colocou o artigo 62, parágrafo 2º, ou o princípio da anterioridade. Se você colocou o artigo 62, parágrafo 2º, ou o princípio da anterioridade, estaria certo um ou outro, que você qualquer dos dois argumentos que você utilizou estaria certo, você deveria colocar a pontuação integral. Ah, Gustavo, eu falei o artigo 150, mas não falei expressamente anterioridade. Recorra, porque o artigo 150, inciso 3, diz respeito à anterioridade. Isso aí é deduzido, é óbvio, não tem dificuldade sobre esse tema, tá legal? Então, aponte as linhas, não deixe recorrer. Tirem suas dúvidas sobre o Twitter. Nós não podemos fazer o seu recurso, tá legal, pessoal? Não podemos, mas nós vamos te ajudar a dar os indicativos com esses vídeos e no Twitter aí até o final do prazo do recurso domingo, tá bem? Vejam os demais vídeos, boa sorte a vocês, nos deem notícias de eventualmente vocês conseguirem sucesso no recurso. Um forte abraço a todos, boa sorte.